Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 14. A gente vai falar sobre os dons de línguas, tá bom? Tem dois tipos de dons de línguas que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa aula, tá bom? Mas lembrando, né, que no capítulos anteriores o apóstolo Paulo, ele falou para procurarmos os melhores dons. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, existem dons melhores do que os outros. Qual é o critério que o apóstolo Paulo usa para falar que um dom é melhor do que o outro? Ele fala na utilidade desse dom. Se é um dom que vai edificar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas, esse dom ele é melhor porque vai ajudar outras pessoas. Se é um dom que vai edificar só a si mesmo, aí ele coloca numa categoria mais baixa e aí fala que esse dom é melhor do que o outro. E ele vai estar explicando aqui, tá bom? Para falar um pouco aqui sobre esses dons de língua, eu vou explicar aqui, eu peguei no próprio aplicativo da igreja aqui, sobre dom de línguas, né, no tópico dos evangelhos. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Tem um dom de línguas que é chamado xenoglossia, tá bom? Xenoglossia eu peguei aqui no aplicativo. É uma palavra meio em desuso, né? A gente não usa mesmo. A gente costuma mais falar é dom de línguas mesmo. Por quê? É uma língua que a pessoa fala o idioma de outra pessoa, né? De outro país, por exemplo. Mas não é algo que ela que ela estudou e buscou. É mesmo um dom de Deus, tá bom? Existe também a pessoa tem o dom e aí ela tem a facilidade de aprender, ou seja, de desenvolver esse dom. Não é porque a pessoa tem o dom que ela não precisa estudar uma língua para falar, mas tem pessoas que têm muita dificuldade e recebem esse dom e aí então desenvolve a língua ali. Vou dar um exemplo aqui, né? Que é da xenoglossia, que é esse dom de poder falar um outro idioma. Tem aqui o elder George K. Cano, né, que fazia parte da primeira presidência já da igreja no passado, e ele conta que quando ele estava com 23 anos, ele estava num país compartilhando o evangelho, e ele não entendia nada, né, não entendia nada ali do que estava falando, e ele buscou o Senhor ali em oração, e aí nas palavras dele diz assim, ó: senti algo estranho nos ouvidos. Daquele momento em diante, não tive pouca ou nenhuma dificuldade de entender o que as pessoas diziam. Então ele fala aqui que a partir de que ele sentiu algo estranho no ouvido, ele entendia tudo o que as outras pessoas falavam, né? Então era um idioma diferente para ele que ele não conhecia e ele tinha dificuldade de ver. Então esse é o dom de língua. Tem um outro exemplo aqui de Jairo Zeijan, né? Ele também compartilha aqui que quando ele estava na Noruega, né, compartilhando o evangelho como missionário, as pessoas até fazia bullying com ele, né? Caçoava dele que ele não conseguia falar o idioma, não entendia nada, ele estava muito desanimado. Então ele ora ao Senhor pedindo para que ele recebesse o dom de línguas para que ele pudesse compartilhar o evangelho com aquelas pessoas. E aí nas próprias palavras dele aqui, ele falou que de tal maneira aconteceu algo nele que ele entendia tudo que as pessoas podiam falar e ele falava também. E ele passou, a partir daquele momento, entender melhor a língua, né, norueguesa, a língua que ele estava ali naquele país, do que o inglês, que era a língua nativa dele, né? Então, isso é o dom de línguas, tá bom? E o outro dom de línguas, deixa eu pegar o nome aqui, é glossonalia, tá bom? A glossonalia, né, aqui no aplicativo da igreja, ela fala de uma língua que nós podemos chamar, ou como está no Novo Testamento aqui, línguas estranhas. É uma língua que ninguém entende, só Deus, a não ser que quem vai entender? Quem tem também um outro dom chamado interpretação de línguas, aí a pessoa pode entender. Porque não é uma língua do terrestre, né? É uma língua de Deus, né? É uma língua que a pessoa não consegue entender, não é questão de falar em chinês ou outra língua. É uma língua que a pessoa fala pelo Espírito, essa. Na verdade, né, o apóstolo Paulo, a gente vai estudar que nem a pessoa que fala entende o que ela está falando, tá bom? Então ela é bem difícil assim, mas já aconteceu na igreja também, né? Na verdade, era bem comum nos primórdios da igreja isso acontecer, né? Brigham Young, ele falou em línguas,
e algumas pessoas achou bem estranha. Aí Joseph Smith pegou e fez a tradução da língua que ele estava falando, né? E explicou ali que aquilo era o dom de língua. E depois não houve mais, não temos mais nenhum relato aqui, por exemplo, que eu conheça, que ele falou novamente em dom de língua. Mas existe, né? Tem também aqui, ó, nesse caso de uma língua estranha, contando aqui sobre... Eu vou ler aqui, ó. Numa reunião realizada em 1835, Elizabeth Ann Whitner recebeu uma bênção do patriarca da igreja, Joseph Smith Sr., na qual foi prometido o dom de cantar de modo inspirado. Durante a reunião, Whitner, né, ou seja, essa mulher, se levantou e começou a cantar em uma língua desconhecida. Cheio do Espírito Santo, Parley Pratt interpretou o hino para as pessoas que estavam presentes. Ou seja, a irmã Whitney, ela levantou na reunião e ela começou a cantar, só que era uma língua que ninguém conseguia entender. Mas Parley Pratt, cheio do Espírito, ele começa a interpretar o hino que a irmã estava contando. E ele escreveu, né? Tem as partes desse hino aqui. Né? Vamos ler aqui o que foi que ela cantou aqui, né? Aqui diz assim, nos dias antigos, um homem havia. Começando o hino, ela disse, num jardim aprazível, onde floresciam belas flores imortais, exalando doce perfume. Eis o seu nome era Adão. Né? Então é parte, né, do hino que ela estava cantando nessa língua desconhecida e Parley Pratt ele interpreta. Então realmente existe o dom de línguas estranhas, né? Que ninguém consegue entender, somente entre a pessoa e Deus. Né? E às vezes nem a pessoa, se a pessoa ela não tem o dom de interpretação, ela também não consegue saber que dom ou o que ela falou ali em oração ou cantando ali para Deus, tá bom? Bom, voltando aqui para a nossa designação, né, que faz parte, né? Então é mais fácil eu chamar de línguas estranhas, né, para nós podermos entender esse termo, né, que é uma língua desconhecida. Só que o povo da cidade de Coríntios, eles eram fissurados por esse dom, o dom de línguas estranhas. Por quê? Porque é um dom visível, né? As outras pessoas viam e falaram, nossa, essa pessoa tá cheia do Espírito Santo, né? Tá falando dom de línguas aqui. Então acaba virando algo que outras pessoas estavam buscando também, porque era uma manifestação, né, de que a pessoa estava com o Espírito de Deus. Então eles buscavam muito esse dom. E aí, por buscar muito, eles conseguiam esse dom, e aí a reunião ficava muito bagunçada. E aí o apóstolo Paulo, ele intervém, né, trazendo aqui uma regularização desse dom, ou seja, restringindo, né? Eu acho que todos os dons, né, nenhum dom tem aqui que o apóstolo falou, ó, usa menos esse dom aqui, mas esse dom aqui de línguas estranhas, ele teve que intervir, falando que, colocando regras, né, para que pudesse ser usado ali na igreja. Ele não proíbe o dom, mas também ele restringe, né, esse dom aqui, para que haja uma ordem na igreja, tá bom? Bom, só para nós termos ideia, lá em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo, ele faz essa lista de dons, e o dom de língua ele coloca em último lugar, né? Então, aquilo que o povo da cidade de Coríntios achava que era o principal, não era, né? Na verdade, era o menos importante, porque ele vai citar aqui sobre que o mais importante é edificar a igreja, tá bom? Vamos começar sem mais demoras aqui, o versículo 1, tá bom? Daqui de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui ele vai usar justamente o dom de profetizar para fazer um paralelo com o dom de línguas, né? Porque o dom de profetizar também é por meio da palavra. Então, por isso que ele vai fazer um contraste aqui entre esses dois dons. E aí, claramente, ele vai falar que o dom de profetizar ele era mais importante, mais útil na igreja do que o dom de línguas, tá bom? E ele não coloca restrições, né, aqui no de profetizar. Ele continua dizendo, versículo 2: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério.
Aqui quando ele fala línguas estranhas, no original não tem essa palavra estranha, né? Mas é quando fala em línguas. E quando fala em línguas para edificar, ele fala então no sentido de profetizar. Profetizar aqui é no sentido de exortar as pessoas, orientar no caminho do Senhor, consolar, é tudo isso, tá bom? É compartilhar uma mensagem do Evangelho de Cristo. Isso é profetizar aqui. Então ele traz essa parte aqui, né? Que aquele que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, né? Então, qual que é a utilidade, né? É falar com Deus. Ele continua dizendo aqui, ó, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, e exorta e os consola. Aqui ele dá a definição, né, de profetizar, como eu falei. Quem profetiza, ele está então edificando, né, as pessoas, está exortando, né, convidando as pessoas a guardar os mandamentos e consolando as pessoas. É uma definição aqui que Paulo coloca do que é profetizar. Mas quem fala em línguas estranhas está somente falando com Deus. Então, claramente ele começa a mostrar aqui que falar para as outras pessoas serem edificadas, esse dom é melhor. Né? Versículo 4 e 5 aqui. 4, 5 e 6, ele diz assim, ó. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, ele faz já o contraste, né? O línguas estranhas só para si mesmo, mas o profetizar é para as outras pessoas, edifica a igreja inteira. Eu quero que todos faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o profetizar é maior do que o falar em línguas, a não ser que também tenha intérpretes, para que a igreja receba edificação. Então aqui ele começa a restringir, né? Já ele fala, olha, eu quero que todo mundo fale em dom de língua. Aqui não é algo para que eles buscassem esse dom de línguas, porque eles já estavam buscando muito, muitos falavam ali, né? Mas ele tá falando do desejo dele. Eu desejo que vocês falem em dom de línguas, mas muito mais que vocês profetizem, porque quando vocês profetizam, vocês estão edificando a igreja. E aí ele coloca uma restrição, né? Ele fala, se for falar em língua, tem que ter um intérprete. Se não tiver alguém para interpretar, como no caso lá da irmã, se levantou na igreja, né? A irmã Whitney começou a louvar a Deus em um hino, numa língua que ninguém conhecia, e aí Parrett Pratt, cheio do Espírito Santo, interpretou o hino, né? E aí escreveu, né, a letra desse hino ali, das palavras que a irmã Whitney estava falando ali. Então, tem que ter um intérprete, senão por quê? Porque se ninguém entender, não é edificado, a pessoa vai estar edificando somente a si mesma. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Verdade, né? Se um apóstolo vem falar até nós, e ele chegar aqui e começar a falar em línguas estranhas, e não tiver ninguém que interprete aquela língua, a gente vai ficar sem ser edificado, ele não vai ter trazido uma palavra para nós, a gente não vai entender nada. Então ele está falando, do que aproveita eu fazer dessa maneira, né? De ir até vocês, mas falar na línguas, e não por profecia, né? Falando de ciência, conhecimento, ensinando as coisas do reino. Então ele traz esse exemplo aqui fantástico. Continuando aqui, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas não emitem som, que emitem som, sejam flautas, sejam citras, não forem sons distintos, como se saberá o que toca com a flauta ou com a citara, né? Aqui está falando de vários instrumentos, né? Bom, eu não sei tocar piano, a minha filha já tá boa no piano, tá tocando os hinos na Sacramental, então, inclusive, o piano dela fica aqui do lado, né? Tem que ligar. Bom, enfim, aí se eu for tocar, só vou fazer um monte de barulho, tem que ter uma harmonia no som, né? Para sair ali. Então, mesmo sem ninguém cantar o hino, se a pessoa estiver tocando ali a melodia, você sabe qual música que é, porque a pessoa vai tocar e você vai entender. Mas se for uma pessoa desorganizada, não vai sair um som, mas que ninguém vai entender. Eu acho fantástico o próximo exemplo que ele dá aqui, ó, do versículo 8. Ó. Porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha?
Aqui a trombeta, né, era para avisar quando os inimigos vinham, então tocava a trombeta, mas não existia só um tipo de toque, existia vários tipos de toque. A trombeta não era só para avisar se os inimigos estavam chegando e a cidade ia ser atacada. Esse era realmente um tipo de toque que a cidade entenderia. Mas num campo de batalha, eu acredito que é disso que Paulo está falando, num campo de batalha, como vai saber se tem que ir para a direita ou para a esquerda? Porque a trombeta aqui, no caso, ela toca de uma maneira diferente, dando um comando. Porque em uma guerra não dá para o general sair falando com cada um, vamos para a esquerda, é para a esquerda, o campo da esquerda está fraco, a gente tem que... Não, então ele tem o toque da trombeta aqui de uma maneira diferente, que todos entendem como se fosse um código. Ah, ele está falando para ir para a esquerda, vamos lutar para a esquerda. E tem o toque também da retirada. A gente está apanhando, vamos embora. Então era um tipo de toque diferente, eles têm que ir embora. Avançar pela direita. Então a trombeta, ela tinha vários toques diferentes, né? Então ele está falando exatamente aqui. Como a pessoa vai vencer o campo de batalha, ou vai se preparar para a batalha, se o som da trombeta aqui foi incerto, né? A pessoa vai ouvir, o soldado tá lá lutando, não estou entendendo nada do que essa trombeta está dizendo. O que é para fazer? Eles vão ficar perdidos, tá bom? Então é disso que Paulo está falando aqui, né? Se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha, né? Então tem que entender ali o som da trombeta, o que ela está dizendo, né? Tem um combinado ali, um código para que eles possam entender. Continuando aqui, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como um falando no ar. Há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Porém, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que me fala, e falará como bárbaro a mim. Assim também vós, pois, que desejais os dons espirituais, procurai com abundantes nele, para a edificação da igreja. Então ele dá um exemplo aqui de pessoas que há diversos gêneros de vozes no mundo, várias línguas no mundo, né? Então a gente tem o inglês, tem o espanhol, tem o castelhano, tem vários tipos de língua, né? Chinesa, por fim, um monte. Mas se duas pessoas, um chinês e uma pessoa que fala espanhol, né, forem tentar se comunicar, vai ser estranho, eles não conseguem se comunicar porque nenhum sabe a língua do outro, no caso. Então, é como se estivesse jogando palavras ao ar, né? Eles vão tentar gesticular, mostrar algum outro meio de comunicação ali, porque a palavra não vai bater, né? Não vai entender. Então, eles vão tentar gesticular de alguma maneira ali. Então, ele está falando isso. Do que aproveita? Não tem como ele se comunicar. Também, na igreja, se a pessoa for falar por línguas estranhas, as outras pessoas não vão entender, não vai edificar as pessoas. Por isso que ele está restringindo esse dom aqui, que os coríntios aqui, eles acreditavam que eram de alto valor aqui, né? Continuando aqui, versículo 13. Pelo que o que a língua estranha ora, para que possa interpretar. Então ele fala, se alguém ali orar em línguas estranhas, tem que ter alguém interpretando. Por que tem que ter alguém interpretando? O próprio Paulo ele dá a resposta aqui, né, dizendo, porque se eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, a própria pessoa que está orando vai ficar sem fruto. Ela não entende o que ela está falando, né? Nem ela acaba sendo edificada. Talvez pelo sentimento, ela vai ser edificada pelo sentimento, né? É aquela pessoa que vai no culto, né, e fala assim, foi ótimo o culto, eu estou me sentindo muito bem, né? Foi ótimo estar lá, né? Tô com o espírito elevado. O que ensinou lá? Não sei, eu só estou me sentindo bem, né? Então a pessoa se sente bem, mas ela não sabe, né? Não tem uma aplicação assim, eu senti isso, eu devo fazer isso durante a semana. Então é complicado. Então ele fala aqui que aquele que está orando em línguas estranhas, né? Mas até eles ficam sem o entendimento. Ele continua no versículo 15 aqui, ó. Que fareis, pois? Orareis com o espírito, mas também orareis com entendimento. Cantareis em espírito, mas também cantareis com entendimento. Ou seja, ele dá uma regra aqui, né? A pessoa pode falar em espírito, mas também falar
com entendimento, palavras audíveis que outras pessoas possam entender. Bom, ele continua aqui, versículo 16. De outra maneira, se tu bendizes com o Espírito, como dizes que ocupa o lugar do ignorante. Amém. Sobre a tua bênção, visto que não sabes o que dize. Aqui é fácil, né? O versículo 16, ele está falando assim, como que alguém vai falar amém para uma oração que alguém está falando em dom de línguas? Você não sabe o que a pessoa está falando, como é que você vai falar amém, concordando, né? No aramaico, a palavra amém, ela significa assim seja, concordando, né? Já na língua hebraica, né, ela significa verdade, né? A palavra significa verdade, tá bom? Então, nós usamos o amém, né, no sentido de concordar com a oração. Então, ele está falando, como que a gente vai concordar com a oração se a gente não sabe, né? O que a pessoa falou ali. Versículo 17. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado, ou seja, aquele que orou em línguas estranhas, ele deu graças a Deus em línguas estranhas, mas aqueles outros não pode nem dizer amém, porque não foi edificado, não sabe o que foi falado ali. 18. Dou graças a Deus, porque falo mais língua do que vós todos, né? Aqui nós não temos nenhum registro no Novo Testamento que Paulo ele falou em dom de línguas, né? Mas ele mesmo está dizendo aqui que ele falava em dom de línguas. Mas veja bem, mesmo ele falando em dom de línguas, porque está escrito aqui, eu acredito que ele falava, ele nunca usou. A gente não vê ele usando esse dom de línguas para pregar o evangelho aqui para as pessoas, né? Interessante que ele era reservado sobre esse dom, tá bom? Então é mais uma coisa aqui para nós aprender. Porém, se eu antes quero falar à igreja 5 palavras com entendimento, né? Aqui ele fala que prefere, né? Porém, eu antes quero falar na igreja com 5 palavras com o meu entendimento, para que possam também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Então aqui esse exemplo ele é fantástico, né? O apóstolo Paulo mesmo falou, eu falo em línguas estranhas, mas eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, ou seja, com que vocês possam entender, do que falar 10.000 palavras por meio de línguas estranhas e vocês não entender. Então olha aqui a diferença, né, que o apóstolo Paulo dá nesse dom aqui e no falar em línguas aqui. Versículo 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que ele está falando isso? Porque a cidade de Coríntios, os membros da igreja de Coríntios, eles estavam buscando somente esse dom de língua. Somente o dom de língua, e porque era visível. E por isso ele compara ele como meninos, né? Crianças, eles vão pela cor, né? Você dá um pedaço de pau para a criança ali, ele está brincando como se fosse não tem entendimento, né? Às vezes a criança ali, ela vai pelo embrulho, vai pela cor que é mais chamativa. Então ele está falando, vocês estão indo pela cor, vocês estão como crianças, né? A criança, ela escolhe algo, não é pensando em coisas duradouras. Ela quer aquele momento ali, né? Um bolo, um doce, uma bala, alguma coisa que vai acabar rapidinho ali, né? O importante para ela é assim. Então, por isso que ele chama ali eles de meninos, né? De crianças ali. Versículo 21 e o 22. Está escrito na lei, por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas estranhas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não para os infiéis, mas para os fiéis. Bom, então ele acaba de dizer aqui, né, que o falar em línguas, né, ele está dando uma interpretação aqui do Velho Testamento, que falar em línguas era um sinal de incredulidade, um sinal de juízo, de castigo que viria sobre as pessoas, né? Ele está usando como base aqui, por exemplo, Isaías 28:11, né? Quando Isaías ele está pregando ao povo, e o povo, o que é que Isaías está falando aí, blá, 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 tá pensando que a gente criança está repetindo a mesma coisa, e aí Deus, ele pega e fala, vocês não querem ouvir o profeta Isaías? Não, ele está falando na mesma língua de vocês, né? Vocês não querem entender, não? Então tá bom, eu vou mandar alguém falar em línguas estranhas com vocês para vocês aprenderem, né? E aí é lá Isaías 28, versículo 11, né? É disso que Paulo está falando. Diz assim, ó.
porque gente de outra língua e por outros lábios farei a este povo. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, pessoas de outra língua, de outro povo, seria que uma outra nação, de uma língua que eles não conheciam, iriam vir derrubar eles, iriam acabar com eles ali, e mesmo assim eles não ouviriam a voz do Senhor. Então, o em línguas estranhas seria então um juízo da parte de Deus para essas pessoas que não davam ouvido à voz do Senhor. Não quer ouvir? Então vou mandar uma nação vir aqui de línguas estranhas derrotar vocês, né? O mesmo acontece aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Também fala que um povo de língua estranha derrotaria eles se eles não guardassem os convênios do Senhor. E também Jeremias 5, versículo 15, também fala sobre isso, né? Que um povo de línguas estranhas que eles não conheciam derrotaria eles. E o apóstolo Paulo faz essa associação, né? Que o falar em línguas é um juízo da parte de Deus. É interessante isso aqui, a maneira que Paulo coloca. Versículo 23, 24 e 25. Diz assim, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem ignorantes ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco, né? Ele dá uma hipótese aqui de toda a igreja estar reunida, e aí todo mundo começa a falar ali em línguas estranhas. Aqui que ele fala que é infiel, né? O incrédulo é que não eram batizados ainda, não, mas ele estava fazendo uma visita na igreja. O que essa pessoa vai pensar? Cada um falando de um jeito diferente ali. Ele vai falar, tão louco, né? As pessoas já chamam a gente de louco. Mas se você fazer uma coisa dessa, o Paulo está falando, você está dando um pedaço de pau, né? Eles falam que a gente é louco e você está dando um pedaço de pau para ele bater na gente, né? Esse é o sentido aqui. Versículo 24. Mas se todos profetizarem de algum ignorante ou infiel entrar, e todos convencido de todo o julgamento. Assim os gregos, assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançar-se-ão sobre os seus rostos e adorarão a Deus, e publicando a Deus que está verdadeiramente entre nós. Ou seja, se eles pregassem uma coisa audível, que as pessoas pudessem entender, palavras de arrependimento, de amor a Deus, esses infiéis que vieram pela primeira vez, ou pessoas que estão visitando a igreja, eles iriam prostrar-se ao chão, nos pés, e dizer, realmente aqui tem Deus, né? A palavra que essa pessoa disse, realmente ele não conhece nada sobre minha vida, mas tocou realmente no meu coração. Então as pessoas vão dar glória a Deus, né? Mas falar na línguas estranhas aqui, o apóstolo Paulo já fala aqui que é difícil. Bom, a mensagem ficou muito grande aqui, eu queria ir até o versículo 25 mesmo, que eu iria ler, até aqui mesmo. Aqui finalizando aqui, eu só vou comentar o versículo 27 e o 28, né? Ele coloca tanta restrição no dom de língua que ele fala assim, se for falar o dom de línguas na igreja, que fale um ou dois, ou no máximo 3 pessoas, e não todos ao mesmo tempo, tem que ser um depois do outro, né? Então, e tem que ter intérprete, né? Não é para falar se não tiver alguém interpretando, porque não edifica ninguém. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não nega que existe o dom de línguas estranhas, mas também ele restringe esse dom, né? Porque o povo de Corinto estava fissurado nesse dom, né? E aqui ele sobressai o dom de profetizar, de ensinar as pessoas, de exortar, consolar. Esse dom é mais importante do que o línguas estranhas, tá bom? Então vamos aí procurar com zelo os melhores dons que vão edificar a vida das pessoas, né? Você tem uma voz, isso já é um dom de Deus, né? Você pode falar, então fale do evangelho, é isso, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.